Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Terça-feira, hoje, 14 de maio de 2019, 7 horas da manhã, e mais um vídeo para vocês. Dessa vez o tema principal é a maçã da Luana Piovani. Mas antes de falar da maçã da Luana Piovani, eu tenho que voltar algumas coisas na história, né? Eu tenho que explicar algumas outras coisas. E é por isso que primeiro eu preciso falar dos bolsomínios e do sadismo. E como não poderia ser diferente, a base do sadismo vem do ódio. Não, na verdade o ódio não começou aí. A gente tem que voltar um pouco mais. Vamos voltar para o início do Brasil. O Brasil dominado pelas oligarquias. Assista meu vídeo, Os Donos do Brasil, para você entender melhor o que eu estou falando. Tá? Um vídeo curtinho aí, link na descrição. Essas oligarquias, elas instalaram a plutocracia, o coronelismo e a dominação do Estado pela elite. E isso durou uns 500 anos, desde quando o Brasil foi descoberto, foi assim, né? A elite dominando por esses mecanismos de poder, de plutocracia, de coronelismo. E isso foi acentuado ainda mais na ditadura militar, né, com aquelas políticas deles lá, os políticos biônicos, né. Porém, na década de 90, a situação do Brasil estava tão crítica, principalmente chegando no final dos anos 90, as crises, o desemprego, a violência, a dívida, o FMI, as crianças morrendo no Brasil inteiro ainda, crianças pequenas, principalmente no Nordeste, todos os dias de fome, as privatizações que não deram em nada, né? A dívida aumentou, privatizou, vendeu, não veio investimento. E não bastasse todos esses problemas, ainda tinha muitos escândalos de corrupção, e a imprensa ainda falava um pouco, não falava tanto igual na era PT, mas falava um pouco. Mas era tudo acobertado, sempre acobertavam os escândalos. Aí surgiu aquele termo lá do engavetador geral da União, e também tudo acabava em pizza e não dava em nada, e aquela coisa toda. O Brasil estava um caos absoluto, caos total, do desemprego violento, tudo ruim demais. Então, eles não conseguiam mais segurar a vontade da população de mudar. E a alternativa que tinha na época era o Lula, era a esquerda, que nunca tinha governado o Brasil, nunca, desses 500 anos, a esquerda nunca governou. E a alternativa foi o Lula, e só que a elite achava que o Lula ia pegar o Brasil e em pouco tempo ele ia ficar um mandato só e depois ia embora, porque estava tão ruim que eles não acreditavam que podia mudar. Eu na época, eu lembro, eu não acreditava que o Brasil poderia melhorar, não acreditava com a dívida que tinha, com as coisas que tinha, eu não acreditava que o Lula conseguisse fazer nada, não acreditava nisso. Não só eu, mas se você pesquisar na época as reportagens que tinham, as notícias, falava que o próximo presidente teria um desafio enorme, que seria difícil demais e tudo. Inclusive as reportagens antes do Lula ganhar, nem falando que é porque o Lula ganhou, não. Então, na época estava difícil mesmo, a gente não sabia o que ia acontecer. E o que deu foi que o Lula ganhou e a economia bombou, a economia melhorou 1000%, tudo, todos os índices estão aí, se você quiser olhar, tem os índices aí dos governos, comparativo do investimento em saúde, investimento em educação, o fim da fome, a pobreza diminuindo, o analfabetismo diminuindo, tudo. E o governo foi tão surpreendente que o Brasil passou a ser respeitado no mundo inteiro e referência no mundo inteiro. Lula era chamado nos países tanto para ser homenageado quanto para dar palestra e explicar o que ele fez. Porque o Brasil estava destruído mesmo, muito ruim. Mas isso é coisa para um outro vídeo, para eu explicar os detalhes do que eu estou falando. Porém, apesar de todo esse avanço em muitos aspectos, as oligarquias, a plutocracia, o coronelismo não acabou não, mesmo assim continuou, as famílias eram muito poderosas. O governo federal foi ocupado pela esquerda, mas os governos estaduais, muitos ainda, estavam dominados ainda pelas oligarquias e eles desviavam, continuavam roubando e tudo. E o governo federal, pela governabilidade, ele teria que fazer as concessões, ele teve que fazer alianças, não tem jeito. No modelo democrático, né, que a oligarquia que comanda, a plutocracia comanda, ele não teve outra alternativa. Para ele fazer um pouco, ele teve que abrir mão de muita coisa, teve que fazer concessões e tudo. E aí deu no que deu, né? Mas tudo bem. Porém, essa é a grande origem do ódio de hoje. O ódio ao Lula, o ódio à esquerda, porque um homem que era considerado um analfabeto, um homem que era considerado um incompetente, ele fez coisas impressionantes no Brasil.
a transformação, o que o Brasil se tornou depois dele, foi impressionante, porque ele saiu em 2010. Tem muita gente que acha que ele ficou até o ano passado. Já tem quase 10 anos que ele saiu. Já tem mais de um ano que ele está preso. Mas isso aí também é outro detalhe. E essas transformações que aconteceram provocaram um ódio muito grande. E esse ódio foi disseminado para a classe média, né? Uma classe, mas ela está dominada na mão da mídia, né? E a mídia é controlada pelas oligarquias, né? Que estavam querendo sempre perpetuar o seu poder. E aí esse ódio se espalhou, e teve até aquele movimento, um protesto que chama Cansei, em 2007. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu acho que eu tirei, depois eu vou fazer de novo. Mas se você pesquisar na internet aí, tem um protesto chamado Cansei, em 2007. Ele é encabeçado pelo João Dória, mais a elite ali. É um movimento exatamente igual aos outros movimentos. Fala que é partidário, que é não sei o que, aquela baboseira toda lá, mas é o movimento da direita, sim, dos oligarcas, dos poderosos querendo dominar de novo. Porque o cansei é porque, cansei de não mandar mais, cansei de perder meus privilégios. Justamente foi quando caiu aquele avião da TAM, e aí eles estavam reclamando que tinha gente mais nos aeroportos. Então, encaixa direitinho. Teve uma polêmica lá, do cara falou do Piauí. Tem várias polêmicas nesse protesto Cansei que é bom você dar uma olhadinha lá. Mas, resumindo, depois desse processo todo aí de ódio aí da mídia, né, porque as oligarquias dominando a mídia tiveram essa inveja, esse ódio pela essa humilhação que a esquerda fez nos governos da direita, eles na mídia espalharam esse ódio, e aí resultou nisso aí. E aí esse ódio, hoje, ele está bem visível nessas manifestações de sadismo. O sadismo que eu falei no começo do vídeo, está em alguns textos e imagens das manifestações de sadismo que aconteceram e que muitas outras estão acontecendo, mas eu vou colocar só alguns exemplos para vocês. Roda aí. Pois é, né? Essas imagens, essas coisas que aconteceram, para quem tem um pouquinho de humanidade, sente um certo nojo, né? É complicado, né? Mas, para você que ainda não conseguiu linkar o sadismo com bolsominions, com essas coisas, eu vou colocar uma foto, ela representa um sadismo absurdo. Essa é realmente a primeira vez que eu vi essa imagem e que eu fui saber o contexto, eu fiquei extremamente enojado. Antes eu vou falar de uma coisa um pouco hipotética, mas acontece sempre. Imagina uma mãe que quer enterrar o seu filho e ela não tem o corpo dele. Igual naquele filme do Tropa de Elite, quando o menino foi pego lá e sumiu e a mãe foi chorar pro Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, que é um cara bruto lá e tal, que não tem dó de ninguém e mata mesmo, e o Capitão Nascimento ficou sensibilizado, ficou mal pra caramba e foi lá no morro pra buscar o corpo do menino pra mãe enterrar. O Capitão, na ficção, é claro, estou falando da ficção, né, que é o filme lá, mas imagina isso. Imagina a vida real, uma mãe que ela quer seu filho para enterrar, ela só quer isso, ela quer o corpo do seu filho para enterrar. Imagina uma mãe, o sofrimento dessa mãe. Tenta se sensibilizar nisso. E aí, você se depara com uma imagem dessa aqui. Então é isso, né? Olha o nível do sadismo, né? A mãe, ela quer o corpo do seu filho e ela tem que ser chamada de cachorro. É uma coisa impressionante, né? E isso aí foi grudado no gabinete lá, quando o cara era deputado, né? E aí ainda sorrindo, aquela coisa. Isso é o sadismo puro. E é na mão desse pessoal que o Brasil está. Mas enfim, chegamos na maçã. A maçã também faz parte do sadismo desse pessoal aí. E para você entender por quê, antes eu tenho que falar um relato mais pessoal. O meu pai, ele sempre foi muito pobre. Com 7 anos de idade ele já teve que trabalhar, porque ele não tinha nem pai nem mãe. E era ele e o irmão, e eles tinham que trabalhar na roça, e naquela época não tinha nada. Ele passou a infância na década de 60 ali, 50, 60.
E era uma época complicada, né? A época da ditadura militar. E eles não tinham nada, tinham que trabalhar muito, e eles não tinham muito acesso a quase nada. E ele já me contou uma história que, às vezes, quando ia na escola, quando ele conseguiu ir na escola, né, poucos anos, ele chegava lá e não tinha o que comer, né? Eles não tinham o que comer. As escolas que eles iam, talvez algumas escolas, eles gostam de colocar as escolas boas do passado, alguma coisa assim, que tinha as coisas, tudo, mas o geralzão, o povão, não tinha escola, e muitos também do povão que tinha escola bem precária e tudo. Mas nessas escolas, às vezes tinha um menino lá, filho de alguém um pouco mais, que tinha uma condiçãozinha melhor. Porque naquela época, qualquer coisinha era uma condição boa naquela época, né? E ele fala que um lanche no recreio, eles não tinham o que comer e tal, o lanche que tinha no recreio, que era chique na época, era a maçã. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, eles conseguiam comprar as maçãs que vinham da Argentina, eram importadas. Eu acho que o Brasil não produzia na época, ou talvez poucos lugares produziam. Então tinha esse negócio da maçã, a simbologia da maçã. O menino que comesse uma maçã no recreio da escola, ele era o cara. É meio que aquele negócio do Kiko, né? Eu tenho uma maçã. Então, muitos viam isso, inclusive meu pai via essa maçã, ele ficava louco para comer a maçã. Ele conta essa história, ele ficava doido para comer uma maçã, para saber como é que era, porque era meio que chique, era o status comer uma maçã. E era isso, e no Nordeste, em muitos lugares do Brasil, a condição era essa. Então, comer uma maçã era meio que um sonho. Era um sonho do pobre, ter esse tipo de coisa, né? E isso aconteceu com o Lula também, obviamente, né? Ele era pobre também, veio de uma região muito pobre. E ele relatou isso uma vez, colocou que queria comer uma maçã. E essa maçã é meio que uma simbologia do que o pobre não tem, que ele não tinha, né? Aquela simbologia, o rico pode comer a maçã, o pobre não. É uma simbologia de que o rico pode andar de avião e o pobre não. O rico pode ter tal coisa, o pobre não. É uma coisa que separa. Aquilo ali simboliza isso. E quando o pobre começou a ter acesso à maçã, que é todos esses outros recursos, a elite ficou louca, a elite ficou raivosa. Ver o pobre lá em Nova York junto com ele, o ódio aumentou muito. E o caso da Luana Piovani não é diferente. Quando o Lula foi preso, aquele ódio, aquela coisa, aquela satisfação de ver o cara preso lá, aquele sadismo de ver o cara caído, derrotado, e ela colocou a maçã lá pra ele, queria levar a maçã pra ele, porque é meio que, você não queria a maçã, tá aqui a sua maçã, é como que a elite, aqui é o pobre, tá aqui a sua maçã. Essa é a simbologia da maçã, o sadismo de... O rico sempre teve as coisas, e aí o pobre começou a ter um pouco, mas o rico não aceitou. E agora, com ele preso lá, e o pobre agora perdendo tudo de novo, entregar maçã para ele é uma representação de deboche. É uma representação do que aconteceu no Brasil sempre, né? Que a maçã é só nossa, a maçã é só de uma classe. Você não merece a maçã. Essa é a mensagem. É a mensagem que a gente viu nos protestos, né? Queremos o Brasil de volta, o nosso Brasil. É aquele negócio, a maçã é minha. Você quer a minha maçã? A maçã é só minha. Essa era a mensagem. E é assim que a elite pensou e pensa, né? E é isso aí. Era sobre isso que eu queria falar, né? Esse sadismo que aflorou no Brasil e a gente agora está vendo, né? As pessoas se mostrando. E é repugnante esse tipo de coisa, né? Mas é isso aí, galera. Assina o canal aí, se inscreva, curta e assista meus outros vídeos. Até o próximo e falou!